Você acha que o homem, nessa possibilidade de conversar com o outro, de se expressar, por mais que seja atrás da tela de um computador ou atrás de um gadget, de um celular, ele permite ter um maior autocuidado e caminhar para uma masculinidade saudável? Eu não sei se eu vejo uma relação de causalidade direta. Eu acho que quanto mais exposto o homem está à realidade de outros homens e de outras possibilidades, mais aberto ele tende a ser para outras realidades. Então, vou me explicar, que eu acho que não ficou tão claro. Eu acho que eu entendi, mas vamos lá. Eu acho que quando a gente tem ferramentas como mídias que permitem a publicização de outros modos de vida, eu começo a perceber que tá tudo bem eu ser do meu jeito, que tá tudo bem eu gostar de tal ou tal assunto. Então, o que eu vejo como genial do lado bom da mídia é você ter essa exposição à diversidade de estilo de vida, de interesse, de gosto, de estética, de narrativas. Então, toda vez que eu tô exposto à diversidade, eu talvez comece a repensar o meu próprio estilo de vida. Tá. Talvez seja por isso que a masculinidade, né, que nos últimos anos teve um padrão, hoje ela tem essa conotação de tóxica, né? Se a gente vai pensar em como o homem aprendeu a ser, né, culturalmente, socialmente, talvez seja por isso. Eu acho que é muito importante a gente falar que culturalmente as coisas no Brasil elas são um pouco diferentes de como são em outros países. E especialmente quando a gente está falando de um recorte socioeconômico alto, né? Então a gente está falando via de regra de uma classe média que foi acostumada a ter muitos funcionários dentro de casa fazendo coisas que teoricamente deveriam ser atribuição da família ou parcialmente da família, né? A gente tem especialmente uma cultura de que coisas da casa não são típicas masculinas, né? Então, um homem ele não cozinha, o homem ele não arruma a sua própria cama, ele não compra roupa. Eu, por exemplo, lembro na minha época de escola que eu tinha amigos que quem comprava roupa eram as mães. Eles não compravam a sua própria roupa. E eu, particularmente, achava aquilo muito estranho. Mas hoje, como cientista social, eu vejo que isso é muito mais comum do que na época, na minha realidade, da minha escola. Então, eu acho que uma coisa é a gente compreender essa questão cultural brasileira, que ela é muito diferente de outras culturas, especialmente as culturas dos países desenvolvidos. E paralelamente a isso, naturalmente existe uma coisa global, digamos assim, né? um modo de ser masculino global que é associado à ideia de virilidade, à ideia de força, à ideia de dominação, à ideia de poder, né? E aí a gente olha para a sociedade que a gente vive. Quer dizer, a gente está em 2019 e a gente tem pouquíssimas mulheres em cargos de liderança em grandes corporações. Pouquíssimas mulheres em cargos de liderança nos meios políticos. Discrepância dos salários também. Discrepância dos salários que é real, né? E poucas empresas, de fato, tomando medidas concretas para mudar isso. Essa necessidade o tempo todo de marcação binária, né? Então, seja brinquedo para menina e brinquedo para menino, cor de menina, cor de menino, quer dizer. E aqui também, eu não acho que a gente tem que entrar na discussão de o que cada um faz dentro da sua família, do que acha certo. Mas eu acho que o que as ciências sociais têm de mais lindo é essa capacidade de pensar criticamente sobre as coisas como elas são. Então eu acho que o que a gente vive hoje com essa crítica à masculinidade tóxica
nada mais é do que um pensar crítico sobre como as coisas chegaram onde elas estão. Porque as coisas não estão legais do jeito que estão. Então acho que cabe a gente que está no mundo e que pensa sobre isso, decidir como que a gente pode tomar atitudes no dia a dia, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, para de alguma maneira tentar diminuir isso. Então eu acho que tem tanto a questão da mãe que está repensando como que ela vai criar o filho, tem a questão da esposa que está repensando como que vai ser essa relação com o marido, tem a irmã que está repensando como que vai ser essa relação com o irmão e assim sucessivamente. Como que você acha que as marcas estão se posicionando com esse assunto da masculinidade tóxica? Como que elas estão aproveitando esse tópico tá emergente? Eu acho que, honestamente, poucas marcas estão, de fato, tomando atitudes reais em relação a esse tema. Por quê? Porque é um tema muito espinhoso, é um tema que exige uma mudança de cabeça, uma mudança que a gente chama em marketing de mindset, né? Da maneira como você enxerga o mundo. Eu acho que em 2019, o consumidor ele está um pouco cansado da marca que tem um discurso, mas não tem a prática. Isso é uma coisa que está acontecendo muito, por exemplo, no mercado de diversidade. Não é o nosso tema aqui, mas é um tema que eu acompanho e vejo que isso está acontecendo muito. É um assunto que acontece muito no tema de empoderamento feminino. Então, quer dizer, marcas que estão pegando para si essa coisa de dar o poder para a mulher, de amplificar a voz da mulher, mas que na sua política interna não fazem nada de fato. Então, em termos de estratégia de marketing, você se apropriar de um tema deveria ser você primeiramente começar com uma perspectiva no seu público interno, para depois publicizar isso. E o que a maioria das marcas fazem é contratar uma baita agência de publicidade, criar uma baita campanha, colocar isso em diversos outdoors, mas quando você vai conversar com o funcionário da empresa, não é essa a realidade que acontece dentro da empresa. É a prática interna. Exatamente. Então, eu acho que a masculinidade tóxica, ela vai ser ultrapassada quando as pessoas de fato entenderem que esse é um tema de todo mundo. Tá. Então não é um tema só de homens, é um tema de mulheres, é um tema, né, e aí entrando na lógica familiar, é um tema de mãe, é um tema de pai, é um tema de irmã, de irmão, de criança. Então assim como na lógica do empoderamento feminino o homem tem que participar, a lógica da masculinidade tóxica, a mulher também tem que participar. Então não é só numa perspectiva de homens para homens que isso vai acontecer, porque vivemos em sociedade e isso a gente está trabalhando na lógica de gênero clássica, né? Que a gente também nem vai entrar na questão de gênero. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente fala, em antropologia a gente tem uma frase que é a seguinte: quanto mais eu falo da minha pesquisa, né, do que eu estudo, mais eu elaboro melhor sobre como eu entendo esse tema. Então eu acho que a masculinidade tóxica é isso. Quanto mais eu falo sobre isso e eu exponho, mais eu entendo melhor como isso se dá e, via de regra, como que eu consigo, de alguma forma, resolver impasses. Bom, a gente falou um pouquinho com a Camila, mas com certeza tem mais assunto para debater. Se vocês têm alguma dúvida específica do que a gente falou aqui, ou tem sugestões, perguntas para um próximo encontro, por favor, deixe seu comentário e envia pra gente.